Tem Vossa Excelência a palavra. Senhora Presidenta, vereadora Ruth Costa, gostaria hoje de aqui comentar sobre o resultado de pesquisa que saiu hoje no G1, segundo a qual a renda média no Brasil cai, atinge a mínima histórica nas regiões metropolitanas, 1.378. Trata-se do menor rendimento domiciliar per capita em 10 anos, segundo esse estudo. E, então, mesmo com o aumento da população ocupada, trata-se do menor valor da série histórica da pesquisa iniciada em 2012, com o empobrecimento atingindo todas as classes sociais. Os dados estão na 7ª edição do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, que foi publicado hoje com exclusividade pelo G1. O estudo foi produzido em parceria por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, do Observatório das Metrópoles e da Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina, a partir dos dados da PNAD, contínua trimestral do IBGE. Diferentemente do observado num primeiro momento da pandemia, quando a queda da renda média foi pelo tombo dos rendimentos dos mais pobres e dependentes do trabalho informal, a piora no último trimestre tem sido pressionada principalmente pelo impacto da inflação entre aqueles que ganham mais. A renda domiciliar per capita do trabalho nas regiões metropolitanas caiu pelo segundo trimestre seguido, atingiu R$ 1.378 no final de 2021, o pior nível em 10 anos, segundo mostra o gráfico que aqui mostro e que peço para ser considerado nas notas taquigráficas. A renda média é calculada a partir da soma de todos os rendimentos provenientes do trabalho, incluindo o setor informal, dividida pelo número de moradores por domicílio das regiões metropolitanas, com preços deflacionados até o 4º trimestre do ano passado. De acordo com o estudo, a renda média domiciliar per capita no final do ano de 2021 ainda era 10,2% menor do que o patamar pré-pandemia. No primeiro trimestre de 2020, estava entre R$ 1.535 em termos reais. Na máxima da série histórica, chegou a 1.568. Nós estamos chegando a um nível de desigualdade que é similar àquele anterior à pandemia, mas numa sociedade mais empobrecida, com uma renda média bem mais baixa. Está todo mundo mais pobre, segundo o pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, André Salata, coordenador do estudo. No 4º trimestre de 2021, pela primeira vez, a perda de rendimento em relação ao patamar pré-pandemia foi maior para o estatuto do topo da pirâmide de renda do que para a faixa dos mais pobres. Com a vacinação, a possibilidade da retomada da atividade econômica, a renda dos mais pobres, que tinha despencado e ido parar no fundo do poço, começa a se recuperar, ainda que lentamente. Enquanto isso, a renda dos mais ricos começa a ter uma queda mais clara. Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também coordenador deste estudo, explica que o grupo dos 40% mais pobres reúne majoritariamente famílias ocupadas em atividades informais. Com a chegada da pandemia, as restrições de circulação, muitas delas ficaram em casa sem renda. Com a reabertura da economia, os trabalhadores têm voltado ao mercado de trabalho, ainda que em condições precárias ou fazendo bicos, o que contribui para aumentar o rendimento médio desse extrato.
Muito bem. De cada 10 categorias, apenas uma conseguiu reajustes para repor a inflação em 2021. O salário médio de contratação encolhe em 2021 e tem a primeira queda em 5 anos. Não estamos falando dos super ricos, os 10% superiores, na verdade, agregam o que a gente costuma chamar de classe média. Tanto é que a renda per capita média não é tão alta, é de 6.424. Mesmo com a queda generalizada da renda média no país, esse estudo mostra que os mais pobres foram os mais atingidos desde o início da pandemia e são os mais prejudicados pela disparada dos preços, uma vez que muitas dessas famílias se encontram em condição de vulnerabilidade. É importante deixar claro que é um processo de recuperação que está lento, ainda não chegou no patamar pré-pandêmico. Estamos falando de milhares de famílias cujos rendimentos do trabalho já eram insuficientes e que estão há 2 anos enfrentando a situação de perda de renda. Então, gostaria aqui de solicitar, senhora presidenta, que seja estudo transcrito na íntegra, dada a relevância do mesmo para todos aqueles que se preocupam com a evolução da renda da população brasileira nos seus mais diversos estratos. Muito obrigada, vereador. Obrigado. Muito obrigada. Próximo orador, vereador Elaine do Quilombo. Próximo orador, vereador Eli Correia, que já se encaminha aqui para o